Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da HT Analyse Educacional. Os webinars que estão se tornando tradição aqui na HT, né? Então, a gente tem tentado trazer informações bacanas e úteis, né, para o dia a dia de vocês, com uma frequência aí de pelo menos uma vez ao mês. O assunto hoje da nossa conversa aqui vai ser o gráfico de box plot, que é um gráfico que é muito utilizado dentro da pesquisa, e a gente vê ele cada vez mais inserido aí dentro dos artigos científicos nas mais variadas áreas do conhecimento. Então, a gente achou importante trazer um pouquinho dele, do uso dele, da importância, e de como que é feita essa construção dele, né? De como ele pode ser utilizado dentro das análises estatísticas dos bancos de dados de pesquisa de vocês. Tá? Então, a gente vai falar mais ou menos ali uns 30, 40 minutos, depois a gente abre para questões, se vocês tiverem algumas questões. Só ajeitar minha tela aqui. Aqui. Então, o objetivo desse nosso webinar hoje é apresentar para vocês o gráfico, né, de Boxplot, as suas vantagens, como que ele pode ser utilizado como uma ferramenta, né, nas análises de dados, e demonstrar também aqui para vocês como é a construção desse gráfico no software RStudio, que é um dos softwares mais utilizados hoje para análise estatística de bancos de dados, né? E também vou mostrar para vocês de uma maneira breve no Excel também como que a gente pode construir de uma maneira muito simples os gráficos de Boxplot, tá? Então, esse é o nosso objetivo do webinar de hoje. Antes de iniciar, só gostaria de trazer aqui os nossos parceiros, né? Então, a gente conta aí como parceiros EBM Academy, a Quento Coworking, a Organiza Secretária Executiva, a Scientific e a Analisa Soluções em Estatística. Temos aqui também os nossos contatos, tá, pessoal? Então, temos website, e-mail, as nossas redes sociais, WhatsApp. Então, a gente convida todos vocês a nos seguirem nas redes sociais também. A gente, com bastante frequência, publica conteúdos por lá também, tá? Sobre o webinar, então, eu serei a professora principal dele. Meu nome é Sheila, muito prazer. Eu sou PhD em produção animal e faço parte da equipe da Analisa Soluções em Estatística. E junto comigo hoje aqui temos a Lidiane também, que vai estar acompanhando vocês aí no chat. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir colocando no chat, que a Lidiane também vai estar participando e respondendo de forma ativa a vocês aí no chat. A Lid também tem a mesma formação que eu e também faz parte da empresa Analisa Soluções em Estatística. Algumas regrinhas de convívio aqui antes da gente iniciar, então a gente pede a todos, né, para o bom andamento do webinar, para que todo mundo consiga aproveitar de uma maneira eficiente, que todos mantenham o microfone desligado, tá? O vídeo é opcional, né? Se vocês se sentirem à vontade, podem deixar ativo. E que todas as perguntas, né, no momento aqui da apresentação sejam direcionadas lá para o chat, que a Lidiane no decorrer do webinar vai respondendo para vocês, e se alguém quiser reservar, né, um tempo para fazer uma pergunta ao vivo, esse tempo será fornecido a vocês lá no final do webinar. Então, depois da apresentação, a gente abre aí para perguntas ao vivo ou outros esclarecimentos que vocês queiram conversar, né, assuntos que queiram conversar sobre. E temos aqui também o telefone, né, do nosso suporte técnico, então, caso vocês tenham algum problema aqui no nosso webinar, vocês podem acessar o nosso suporte aqui por esse telefone, tá bem? Bom, então a gente começa, né, efetivamente agora a falar do nosso webinar, do nosso Boxplot, né, então eu sempre acho importante a gente começar trazendo a informação do que é, né, um Boxplot. Então, ele é um gráfico, tá? Então, é uma representação visual que ela é muito utilizada quando a gente deseja descrever a distribuição de um conjunto de dados, tá? Então, quando a gente tem variáveis que são numéricas dentro do nosso conjunto de dados, né? O nosso banco de dados de análise, quando a gente deseja fazer
essa estatística mais descritiva, a gente faz o uso do Boxplot. Depois, ao decorrer do webinar, vocês vão ver que nem sempre a gente utiliza só o Boxplot para uma estatística descritiva. Ele pode ser nosso aliado também quando a gente usa outros modelos de estatística, né? Mas, de uma maneira mais simplificada e generalizada, ele é mais utilizado dentro da estatística descritiva, que serve para visualizar a distribuição do nosso conjunto de banco de dados. Ele também é conhecido como gráfico de caixa, então muitos não conhecem o termo boxplot, já ouviram falar do gráfico de caixas, né? Se refere à mesma visualização. E ele basicamente nos mostra 5 estatísticas principais, né? 6 eu diria aqui, mas 5 que são sempre vão estar presentes nesse boxplot, que vão ser a mediana, né? Que vai estar dividindo o nosso conjunto de dados em duas partes iguais. Os nossos quartis, então o boxplot, depois eu vou mostrar para vocês, ele nos mostra o quartil inferior, que marca o ponto onde 25% dos dados estão abaixo, né, o nosso limite inferior. Nos traz também o quartil superior, né, o nosso Q3, que marca o ponto onde 75% dos dados estão abaixo, né, então é o nosso limite superior do banco de dados, do conjunto de dados. Com o quartil 3 e o quartil 1, a gente consegue calcular o intervalo interquartil, né, que vai ser essa diferença do quartil 3 menos o quartil 1, e vai estar representando a dispersão central dos dados, tá? E temos também como visualização, né, no boxplot, os outliers, tá? Então, de uma maneira simples, numa única visualização, a gente também consegue fazer uma análise de outliers, que são aqueles valores atípicos, né, que se destacam nos nossos dados por estarem significativamente distantes do resto dos dados. Então, eu não, se eu efetuar, né, se eu montar um gráfico de boxplot, eu não preciso fazer uma análise extra, digamos assim, de outliers, porque ele já vai estar me trazendo se existe a presença desses outliers e quem são esses outliers, aí eu tenho a oportunidade, né, de verificar melhor nos dados, mas depois a gente vai falar melhor sobre isso. E também ele pode nos trazer a média, tá? Então, isso é opcional, a gente pode configurar o nosso gráfico de boxplot para além dessas 5 estatísticas principais, nos trazer também a média dos dados, tá? Então, esse aqui é o gráfico de boxplot, tá? O mais simples deles, digamos assim. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês aonde que está cada uma dessas estatísticas que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Então, a gente consegue visualizar os outliers, eles aparecem nesse formato, então, tanto outliers positivos quanto outliers negativos, né? Eles sempre vão aparecer nesse formato no boxplot, né? Ou em pontinhos que ficam fora, né? Desse nosso gráfico de caixa, aqui fora dos limites do gráfico aqui. Então, esses aqui são os outliers. Então, eu tenho os valores, que vai ser o meu valor mínimo e máximo dos dados, né? De todos os dados. A parte inferior aqui da minha caixa, né? Desta caixa aqui, representa o quartil 1, que se representa 25% dos dados, tá? Esta linha do meio, no meio da caixa aqui, representa a minha mediana, ou o meu quartil 2, que é 50% dos dados, então divide a minha caixa, né, em 50% dos dados. E essa linha superior aqui representa o quartil 3, que é 75% dos nossos dados, né? Então, onde os dados estão 75% dos dados estão abaixo, né, deste quartil 3. Com o quartil 3 e o quartil 1, a gente consegue calcular o intervalo entre quartil, como eu mencionei, né, que vai ser o quartil 3 menos o quartil 1, que vai dar a amplitude desta caixa aqui, tá? O intervalo entre quartil, ele é muito utilizado junto com a mediana, por exemplo, quando a gente tem dados que não obedecem uma distribuição normal, por exemplo, quando a gente tem que trabalhar com análises não paramétricas de bancos de dados, a mediana e o intervalo entre quartil são as medidas que a gente utiliza para representar os dados, né? Então, sempre que a gente tem dados paramétricos que atendem aos pressupostos de uma análise de variância, a gente usa a média e o desvio padrão ou o erro padrão, e quando a gente precisa
utilizar análises que são não paramétricas, aí a gente faz uso dessas outras estatísticas, né? Que no caso aqui a mediana e o intervalo entre quartil. Então, bem importante aí também em outros modelos estatísticos que não há análise descritiva. E temos também o nosso valor mínimo e máximo aqui, que representa, né, menos 1,5 vezes o intervalo entre quartil e mais 1,5 vezes o intervalo entre quartil, que vai ser a cauda aqui, né, como a gente chama, do nosso box plot, que é como se fosse o nosso desvio padrão. E também opcional aqui eu posso ou não incluir no meu gráfico de box plot o valor da média, tá? Depois a gente vai falar melhor sobre o que a média representa aqui, né, e quando que é interessante de utilizar. E aí, a gente sempre se pergunta, né, muito bem, então a gente viu o que é um box plot, a gente viu o que o box plot nos traz, e a gente pergunta, mas por que utilizar, né, esse box plot, em qual contexto, como que eu posso aplicar isso na minha pesquisa, tá? Então, dentre as vantagens que a gente tem aqui do uso do box plot, uma delas é o resumo, né, que ele traz da distribuição dos dados, tá? Então, ele está compactando múltiplas informações da estatística descritiva numa única visualização, que é de rápida compreensão, né? Então, a gente bate o olho ali no gráfico do box plot e já consegue visualizar várias estatísticas descritivas de uma única vez, tá? E também nos dá uma visão geral da distribuição e variabilidade dos dados. Com isso, né, vem a nossa segunda vantagem, que é a economia de tempo na análise estatística, né? Então, muitas vezes, ao invés de eu estar fazendo essas estatísticas separadas, uma a uma, da minha estatística descritiva, com um único gráfico, uma única visualização, eu economizo o meu tempo e já tenho todas as informações que eu necessito, né, da distribuição dos meus dados. O gráfico de boxplot também ele nos permite uma verificação simples de anomalias dos dados, né? Então, um exemplo disso são os outliers, então eu consigo visualizar se eu tenho dados daqui a pouco que foram tabulados de forma incorreta ou que foram coletados de forma incorreta, né? Então eu consigo visualizar isso de uma maneira muito simples dentro do boxplot. E também a gente traz como vantagem aqui dele a simplicidade e a eficiência, né? Então ela é uma representação gráfica que é muito simples, porém, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é muito informativa, né? Então, ela pode ser utilizada aí tanto exclusivamente em análises descritivas, quanto lá em modelos estatísticos. Depois eu vou trazer exemplos para vocês. A gente pode utilizar, por exemplo, o boxplot dentro de uma análise de variância para mostrar diferenças de variabilidade entre grupos, né? Entre tratamentos que a gente esteja comparando. Eu posso incluir os testes pós-hoc dentro dos gráficos de boxplot, né? Então fica bem completinho, fica uma visualização bacana dos dados, né? Depois a gente vai ver todas essas possibilidades. E aí, falando da fácil interpretação dele, né? Então tem alguns pontos interessantes que a gente consegue ver da distribuição dos nossos dados quando a gente aplica o gráfico de boxplot, né? E a simetria do banco de dados, né, da nossa variável resposta, é uma dessas variáveis, né, que a gente consegue identificar de forma fácil com o boxplot. Então, aqui eu trouxe 3 boxplots, né, que mostram a posição, diferentes posições da mediana, né? Então, a mediana, ela está representada aqui nesses nossos boxplots aqui, com essa linha rosa, aqui no meio, né, da caixa, como a gente já mencionou. Então, a posição dessa mediana entre os quartis, entre o quartil 1 e o quartil 3, ou seja, no centro, né, dessa caixa do gráfico, ela vai nos indicar se a distribuição dos nossos dados ela é simétrica ou se ela é assimétrica. Então, se eu tenho a mediana posicionada ao centro aqui do nosso gráfico de caixa, eu posso dizer que a minha distribuição ela é simétrica, né? Então, uma boa distribuição aqui dos dados. Um forte indicativo também de que eu terei uma distribuição normal, né, do meu conjunto de dados. Agora, se eu tiver a minha mediana ou posicionada mais na parte superior ou aqui nesta outra situação na parte mais inferior dos dados, isso é um indicativo de que os meus dados têm uma distribuição que é assimétrica. Então, eu tenho mais dados aqui nessa parte aqui, nesse caso, mais dados mais altos aqui, e aqui eu tenho dado mais volumes de dados
mais baixos aqui, assimétrica negativa, tá? Então, dá essa assimetria no meu gráfico de distribuição de valores, tá? Então, eu consigo visualizar isso pela mediana no boxplot. E como eu mencionei, a normalidade também, né? Eu sei que existem, e a gente indica que se utilize, claro, né? Testes estatísticos que trazem valores de probabilidade para a normalidade, né? Mas o gráfico de boxplot, ele também já pode nos dar uma ideia muito boa da presença ou não da normalidade dos nossos dados. Então, a normalidade, ele é um pressuposto. Só vou pedir licença que eu vou fechar a janela, que tá um barulhão aqui. Pronto, desculpa. Então, a normalidade, ela é um pressuposto das análises de variância muito importante, né? Que deve ser seguido para a gente escolher os testes estatísticos que vamos aplicar no nosso banco de dados. Então, o boxplot, ele nos dá uma ideia se os nossos dados são ou não normais, também pela posição da mediana e da média aqui no caso. Tá? Então, eu considero que a minha população, que os meus dados são normais quando eles obedecem uma distribuição mais ou menos semelhante a essa aqui da esquerda, ó, que é o gráfico de sino que a gente fala, né? Onde o que acontece? A minha mediana e a minha média são paralelas, né? Então, quanto mais próxima a minha mediana, meu valor de mediana for do meu valor de média, mais é um indicativo de que os meus dados obedecem uma distribuição normal, tá? Volto a dizer, existem testes estatísticos que trazem a probabilidade disso, mas esta representação visual já nos dá uma boa ideia se os dados obedecem ou não à normalidade. Então, olhando para o boxplot, né, se eu tenho linhas de mediana próximos aqui, ó, a mediana está representada pela linha e a média está representada por esse losango aqui, então, sempre que a minha mediana for próxima, né, muito próxima da minha média, é um forte indicativo de que os meus dados obedecem uma distribuição normal, e aí eu posso utilizar testes paramétricos para a análise estatística posterior. Também com o gráfico de boxplot a gente consegue visualizar um pouco da dispersão dos nossos dados, né? Então, o tamanho desta caixa aqui está representado por cores, né? Então, o tamanho dessa caixa reflete a dispersão dos dados, tá? Então, quanto maior for o intervalo interquartil, maior vai ser a dispersão dos meus dados, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, de 3 diferentes métodos contraceptivos, né? É um boxplot de uso de métodos contraceptivos. Então, eu tenho 3 diferentes métodos aqui, e aqui eu tenho uma variável resposta, que é a idade da mulher, né? Então, eu consigo visualizar que o método 1 aqui, ó, é o que tem maior dispersão, maior variabilidade nos meus dados, porque essa minha caixa, ela é mais ampla, ela é maior, mais alta aqui. Diferente, por exemplo, do método contraceptivo 3, onde eu tenho dados muito mais homogêneos aqui, ó, com uma caixa muito mais estreita, tá? Então, eu consigo ver essa dispersão dos meus dados também. E a detecção dos outliers, que a gente já falou de uma maneira breve anteriormente, mas eu acho que vale a pena a gente trazer, né, esse assunto de volta aqui, porque é um assunto muito importante, né, e muitas vezes a gente se depara com os outliers e não sabe o que fazer com eles, como tratar, né, para seguir com a análise estatística dos dados, tá? Então, os outliers, eles são observações que se desviam, né, do padrão geral do banco de dados que a gente tem, das informações que a gente tem. Eles podem ser causados por diferentes motivos, tá, pessoal? Então, pode tanto ser causado por um erro de medição, então, coletei de uma maneira errada aquela informação, posso ter tabulado no banco de dados aquela informação de uma maneira incorreta, ou o meu outlier que está sendo identificado ali pelo boxplot pode simplesmente ser um fenômeno real, né? Que acontece, que é possível e que está dentro, né, do esperado, digamos assim, para o meu banco de dados e que merece atenção aí no resultado, tá? Então, é muito importante a gente detectar esses outliers para conseguir justamente identificar e conferir, né, se esses outliers, o que que são esses outliers, se são erros de medição, entrada de dados incorretas, ou se realmente são fenômenos esperados e que precisam ficar, né, dentro do nosso conjunto de dados, tá? E é importante também a gente detectar esses outliers porque
Se eles forem oriundo de dados que não deveriam estar ali, digamos assim, dados que estão errados no nosso banco de dados, eles podem estar distorcendo os nossos resultados da análise estatística, né? E afetar, consequentemente, né, de uma maneira geral, toda a interpretação do banco de dados e da análise estatística e as conclusões do trabalho. Então, por isso que é muito importante a gente sempre visualizar a distribuição, né, e a presença ou não de outliers nos nossos dados. Então, os outliers, eles têm um impacto na média e no desvio padrão, tá? Eles podem inflacionar ou deflacionar a média, tornando-se um indicador não representativo da tendência central dos dados. Então, sempre que eu tiver, quando eu tenho muitos outliers, daqui a pouco a média, né, ela não vai ser o melhor indicativo, né, da distribuição dos meus dados. E da mesma forma, o desvio padrão pode sugerir uma variabilidade maior do que realmente é, tá? Então, vale a pena sempre conferir essa questão. E ele, claro, né, como a gente já mencionou, tem impacto sobre os testes estatísticos. Então, os testes T, a análise de variância, né, eu já mencionei isso, assumem que os dados têm que ter pressupostos, né, dentre eles normalidade, homogeneidade das variâncias, e os outliers, eles são uns dos motivos, né, para a gente violar esses pressupostos e aumentar as taxas de erros das nossas análises. Então, eu posso tanto estar estimando falsos positivos quanto falsos negativos se eu não tratar de forma adequada esses valores discrepantes, tá? Então, de uma maneira geral, o que que a gente faz, né, quando existe a presença de outliers? A gente verifica, né, um a um esses outliers, se eles são erros, né, ou de medida ou de tabulação, né, se são possíveis de serem corrigidos, ou se eles realmente são fenômenos reais, né, são resultados, né, que podem acontecer dentro do conjunto dos nossos dados e merecem permanecer dentro da nossa análise estatística, tá? Então, e aí a gente toma a decisão se a gente remove esses outliers ou se a gente ajusta eles, né, quando for necessário, tá? Mas eles merecem atenção. Voltando agora a falar sobre os box plots, né? Então, eu mencionei antes que os box plots, eles não eram utilizados apenas quando a gente queria trazer a estatística descritiva dos dados, né? Então, eles poderiam ser utilizados, sim, dentro de outros modelos estatísticos. Então, eu trouxe aqui duas visualizações para trazer um exemplo para vocês do uso dos box plots, por exemplo, dentro de uma análise de variância, tá? Então, quando eu quero, por exemplo, comparar diferentes grupos, aqui eu tenho, ó, cinco grupos aqui, ó, A, B, C, D e E, né? E aí eu tenho uma variável resposta aqui, X. E aí eu consigo diferenciar, né? Eu posso trabalhar, eu não preciso trabalhar com um box plot único do meu banco de dados todos. Eu posso fazer box plots separados por grupos. E ao invés de eu trazer o meu resultado como um gráfico de coluna simples, eu posso trazer o meu resultado dessa forma aqui, que fica muito mais rico. Então, eu consigo visualizar dentro de cada grupo da minha pesquisa, qual que é a distribuição, qual que é a dispersão dos dados, né? Quais os grupos que são mais homogêneos, mais heterogêneos. Se eu tenho grupos que têm a presença de outlier, aqui nenhum grupo tem outlier, não aparece em nenhum grupo. E eu consigo trazer para esse box plot também o meu teste pós-hoc. Então, eu faço uma análise de variância e posso trazer meu teste pós-hoc aqui, onde eu consigo visualizar nesse mesmo gráfico quem difere de quem, né? Então, aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, ó, aqui as letrinhas estão invertidas, né? Mas o valor mais alto aqui, representando pelo grupo E, né? Os valores intermediários aqui para o grupo B e para o grupo D, e valores inferiores aqui para o grupo A e para o grupo C. Então, eu consigo diferenciar isso pelas letrinhas aqui do meu teste de pós-hoc, tá? Então, é uma visualização bacana de se utilizar em artigos científicos, por exemplo. É mais rica do que se trazer apenas um gráfico de barras aqui. E eu posso utilizar ele também quando eu tenho análise de variância com mais do que um fator. Então, por exemplo, se eu tenho diferentes grupos, digamos assim, diferentes medicamentos que eu esteja testando, e para cada um dos medicamentos eu estou testando duas doses, uma dose alta e uma dose baixa, né? Um exemplo para determinada variável resposta.
Então, eu consigo trazer esses box plots também para mais do que um fator. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho para cada grupo, né? E para cada um das doses aqui no caso, né? Dose alta e dose baixa. Então, eu tenho a resposta do meu box plot. Então, ele é bem bacana, fica um gráfico bonito e muito informativo para ser utilizado, né? Nos artigos científicos. Tendo dito isso para vocês, né, toda essa explicação do que é o box plot, do que ele nos traz, né, de possível informação, eu queria passar agora para a parte, né, se vocês não têm dúvidas, passar agora para a parte da construção do box plot. Então, eu vou fazer um exemplo com vocês lá no Excel, né, de como construir esse box plot e depois um exemplo lá no software R também, de como construir de uma maneira simples esses box plots. Se não tivermos nenhuma pergunta, eu descompartilho a minha tela e a gente segue para a construção desses gráficos. No Se chat alguém não quiser... temos nada, Sheila. Nada? Ok, então. Não. Eu vou sair daqui. Tá vendo o Excel, Lid? Sim. Então, pessoal, aqui eu tenho um conjunto de dados, tá? Uma base de dados, é uma base de dados pequena, né? É uma base fictícia, só para mostrar para vocês como que funciona, né? Essa, essa questão do gráfico, né? Do box plot aqui. Então, aqui a gente tem informação dos nossos sujeitos, né? Os indivíduos da pesquisa, 30 pessoas aqui. Tenho a informação do gênero, né? Se era sexo masculino ou sexo feminino. E eu tenho aqui 3 variáveis de resposta, né? Então, eu tenho a variável idade, tenho a variável altura e tenho a variável salário. E aí, a gente vai construir box plots aqui no Excel com esta base de dados e depois com esta mesma base de dados lá no software R, tá? Depois eu posso passar para vocês, se vocês têm interesse também, nessa base para vocês treinarem, tá? Então, pessoal, o boxplot ele é muito simples de ser montado aqui no Excel, né? Então, eu posso, por exemplo, vou selecionar uma variável resposta, quero fazer um boxplot geral da idade dos participantes da minha pesquisa, quero ver a distribuição da idade dos participantes da minha pesquisa. Então, basta eu selecionar a minha coluna idade aqui, né? E aí eu vou aqui em inserir, aqui nos gráficos, né? Todos os gráficos. E o box plot, ele tá aqui, ó, caixa e caixa estreita. Este é o gráfico de box plot aqui no Excel, tá? Então, basta eu clicar aqui em OK e eu tenho a minha primeira visualização de box plot. Então, vejam que ele é muito simples de ser construído aqui e aí eu posso configurar ele como eu quero, né? Assim como qualquer gráfico do Excel, eu posso trabalhar, né, para deixar esse gráfico melhor, posso mudar a cor, posso colocar aqui, ó, os rótulos dos meus dados, né, para mim ver os valores aqui. E aí, de uma maneira bem simples, eu tenho um box plot trazendo a dispersão da minha idade. Então, o que que eu consigo ver aqui? Não tenho outliers, tá? Não tenho nenhum outlier. A minha idade mínima aqui é 20 anos, a minha idade máxima 46 anos, tá? O meu 25% da população da minha pesquisa possui idade inferior a 30 anos e 75% da população aqui da minha pesquisa possui idade inferior a 40 anos, tá? Que é o quartil 3 aqui e o quartil 1. E o intervalo entre quartil aqui, no caso, vai ser 10, né? 40 menos 30. O que mais eu tenho de informação aqui? Tenho a minha linha da minha mediana, aqui, que é o valor de 34, a mediana dos dados, está no centro, então eu tenho uma boa simetria. E aqui eu tenho um xizinho, ó, que representa aqui no meio a minha média. Então, a minha média, ela está exatamente... Deixa eu alterar a cor aqui, porque acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui. Opa, aí. Então, aqui, ó, a minha mediana, a minha média está exatamente em cima da minha mediana, os valores são iguais, ó. Então, 34 de média e 34 de mediana. Isso é um forte indicativo de que a minha variável idade, ela obedece uma distribuição normal. Depois é possível, né,
de configurar os eixos aqui, mudar as cores, né? Configurar o gráfico da maneira como vocês preferirem aqui, colocar título e tudo mais, tá? Então, essa é a primeira visualização geral dos dados. Posso fazer a mesma coisa com altura e posso fazer a mesma coisa com salário, tá? E eu posso também, aqui, como eu tenho variáveis classificatórias, né? Eu posso também fazer boxplot da minha idade, aqui no caso, por gênero, né? Então, tudo bem, essa é a minha distribuição geral, mas agora eu quero ver a distribuição do meu banco de dados por sexo, né? Quero ver como é nos homens e quero ver como é nas mulheres. Então, eu seleciono minhas duas colunas, né? Gênero e idade, e faço o mesmo processo. Venho aqui inserir todos os gráficos, boxplot. E aí, aqui, a gente tem, né, a visualização dos dados, onde vamos botar os rótulos aqui e vamos adicionar. Aqui tem que mudar ali para adicionar a legenda. Aqui, tá aqui embaixo. Sexo masculino e sexo feminino. Tá? Então, eu consigo fazer esse gráfico de caixa, né? Para as minhas variáveis classificatórias, aqui no caso, gênero. Então, o que eu consigo visualizar aqui, ó? As pessoas do sexo masculino, né? Consigo fazer todas as conclusões que a gente tirou antes aqui para o sexo masculino, tá? Mínimo 20, máximo 42, 25% dos sujeitos com idade menor que 29 anos, 75% dos sujeitos com idade menor do que 37 anos, e média e mediana muito próximas, tá? Consigo visualizar aqui também que os sujeitos do sexo masculino, as respostas, a idade, né, dos sujeitos do sexo masculino é muito mais homogênea do que do sexo feminino, né? Então, eu tenho uma variação menor aqui, tá? De informações do que aqui, né? Aqui tá um pouco mais disperso, né? Varia de 23 até 46 aqui. E consigo ter esse panorama separado, né, para cada uma dos gêneros, né, do sexo. Depois, se eu fizesse uma análise de variância para comparar, claro que a idade não é, daqui a pouco, salário, né? Vou comparar o salário do sexo feminino e do sexo masculino, até vamos fazer o gráfico dele aqui para ver como que ele fica. Comparar o salário do sexo feminino e do sexo masculino, eu posso fazer, né, essa análise de variância e já colocar o meu teste pós-hoc ali junto, né? E aí eu fico com uma visualização pronta. Ó, aqui para salário, ó, pessoal, a gente já tem a presença de um outlier aqui, ó, no sexo feminino, um valor muito discrepante, ó. Vejam aqui, deixa eu colocar os rótulos aqui. Vejam aqui, ó, que os dados variam de 1 a 4,3 salários, né, para o sexo feminino, e eu tenho uma pessoa aqui que tem um salário, tem 15, recebe 15 salários, né? Então, isso aqui merece atenção, né? Daqui a pouco eu não esqueci uma vírgula aqui, era 1,5, né? Então, vale a atenção aqui, para ver se vale a pena a gente deixar, porque vocês pensam que esse valor aqui está entrando na média, né? Então, se eu excluir isso daqui da minha base de dados, a minha média geral dos dados vai ficar muito diferente, né? Então, a gente tem que refletir sobre os outliers, tá? Aqui as caixas são muito parecidas, a gente tem um pouquinho mais de variabilidade aqui, a cauda, né? O desvio aqui é um pouco maior para os dados do sexo masculino, né? Mas, de uma maneira geral, pouca variabilidade aqui nos dados de salário, a não ser esse valor discrepante aqui dos 15 salários mínimos aqui. Se eu fizesse aqui, eu vejo que os meus gráficos estão bem paralelos aqui, né? Tanto do sexo masculino quanto do feminino. Se eu fizesse aqui uma análise de variância para comparar salários do sexo masculino e feminino, eu já, antes mesmo de fazer a análise de variância, eu já saberia que não tem diferença significativa entre sexo aqui, porque as caixas elas estão muito paralelas, né? Então eu precisaria ter uma caixa mais aqui em cima ou uma caixa mais aqui embaixo para que fosse diferente estatisticamente, né, esses dois grupos. E aqui, se vocês visualizarem, ó, no sexo feminino, a gente tem a média
bem, bem longe aqui, né, do nosso, da nossa mediana, tá? Isso é por causa justamente desse outlier. Então, se eu fizer um teste de normalidade aqui para esse grupo, muito provavelmente eu não terei normalidade aqui dentro desse conjunto, né, de sexo feminino aqui, tá? Então, indicativos aí que a gente tem visualizando o gráfico do box plot, tá? Aqui no Excel era isso, né? Aí depois, assim como qualquer gráfico do Excel, ele é possível de ser configurado, né? E aí a gente vai lá pro R, a gente vai usar essa mesma base de dados e eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói o boxplot aqui no software R. Eu sei que tem pessoas que já são familiarizadas com o uso do R, tem pessoas que nunca viram a interface do software, né? Mas ele é um software estatístico gratuito, tá? Muito utilizado. À primeira vista, ele tem uma linguagem, assim, a gente olha a primeira vez que a gente abre, a gente pensa, nossa, é difícil, deve ser difícil pra caramba trabalhar com R. Mas conforme a gente começa a trabalhar, a gente percebe que a linguagem dele é, sim, amigável e bastante intuitiva. Então, a gente consegue trabalhar, né, de uma maneira eficiente aqui dentro do software R. A gente costuma brincar, né, com os nossos alunos nos cursos e também nas Essa é consultorias, Paula Polastri. nas, nas consultorias, depois que a gente consegue carregar nosso banco de dados pela primeira vez dentro do software R, a gente consegue fazer qualquer coisa, né, de análise, né? Porque depois que rompe a barreira inicial de uso dele, assim, né, as primeiras análises, aí ele realmente torna-se um software muito bom de ser utilizado, tá? Então, o software R, para aqueles que ainda não são familiarizados, ele tem essas quatro caixas, digamos assim, interfaces. Aqui, nesta primeira, é onde a gente coloca os nossos comandos, né? A ordem de comandos, né? Descreve as linhas de comandos para serem executadas. A parte do console aqui embaixo vai nos trazer os resultados da nossa análise, né? Então, conforme a gente vai solicitando ao software, ele vai trazendo aqui embaixo os resultados. Aqui na parte do ambiente vai trazer o passo a passo que a gente está fazendo, então aparece os nossos dados carregados, né? Todas as transformações que a gente faz vão aparecendo aqui, tá? Tem histórico aqui também, tem tutorial aqui também, muito bacana de ser acessado. E essa parte aqui da direita inferior aqui traz as informações dos plots, né? Dos gráficos que a gente executa, né? Então a gente executa aqui no comando e aqui a gente pode visualizar os gráficos. Tem também a informação dos pacotes, a gente vai falar já sobre eles, né? Tem a função help aqui, que também é muito útil, então quando eu tenho alguma dúvida dentro do R, basta eu buscar aqui, ele me traz muitas informações. Aliás, o software R, ele é um software de comando aberto, né? Que tem uma comunidade muito grande, então, quando a gente tem dúvidas em alguma análise que a gente está fazendo no R, a gente acessa a comunidade e sempre vai ter pessoas respondendo, né, lá as nossas dúvidas, e isso acaba que torna, né, um software bem, bem bom de ser utilizado por conta disso também, tá? E aí, o software, pessoal, R, ele também é baseado no uso de pacotes, tá? Então, quando a gente instala o R no nosso computador, aqui a gente vai usar o R Studio. Quando a gente instala ele no nosso computador, muitos pacotes eles já vêm, né, de uma maneira automática instalados. Mas conforme o teste estatístico que a gente vai fazer, a análise que a gente vai fazer, a gente precisa instalar novos pacotes no nosso R para conseguir executar as funções, tá? Então eu preciso toda vez que eu for fazer uma análise diferente no R, que eu nunca fiz, eu preciso buscar qual é o pacote que tá aquelas funções estão, né? Preciso instalar esse pacote. Essa instalação ela é feita uma única vez, né? Então hoje eu vou fazer o gráfico de boxplot. Eu preciso do pacote X.
vou instalar. Depois eu nunca mais preciso instalar, porque ele já está instalado. Eu preciso apenas carregar. Toda vez que eu fecho e abro a interface do R, eu preciso carregar os pacotes que eu vou utilizar. Então, aqui, para a construção do boxplot de hoje, a gente vai fazer o boxplot e uma rápida estatística descritiva só para ver os parâmetros do boxplot ali. A gente vai precisar dos pacotes reachXL, tá? Porque a gente vai estar trabalhando com uma planilha de Excel, então eu preciso ler a planilha de Excel dentro do meu R, né? Então, aqui eu deixei o comando para instalar e para carregar. Lembrando que instalar a gente faz apenas uma vez, e carregar, que é o library aqui, toda vez que a gente vai, que fecha e abre o programa de novo. Então, esse readXL aqui serve para fazer a leitura de arquivos de Excel, né? Então, quem nunca utilizou o R for utilizar esse comando depois, precisa instalar e carregar. Eu, como já tenho ele instalado, vou apenas carregar. Então, eu estou com o cursor aqui, posso rodar aqui, e aqui embaixo, ó, no meu console, aparece em azulzinho. Sempre que aparecer assim em azulzinho, quer dizer que ok, funcionou, né? Aquele comando que eu tô pedindo para executar. Outro pacote que a gente vai utilizar hoje aqui é o ggplot2. O pacote ggplot2 ele é utilizado para visualizações, então ele tem um N tipo de visualizações, de gráficos que a gente pode fazer dentro do pacote ggplot2. E o boxplot é um deles. Então, a gente vai fazer de duas formas o boxplot aqui hoje. Pelo pacote plot, que já vem instalado, que é o mais básico, que já vem instalado no R, e vai fazer um exemplo também no ggplot2, então precisa instalar. Eu, como já tenho instalado, vou só carregar o meu ggplot2 aqui também. E esses outros dois pacotes aqui, ó, o dplyr e o psy, são pacotes utilizados para estatística descritiva, tá? Então, por que eu coloquei aqui se a gente vai só fazer o boxplot? Porque depois eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nos números que o software utiliza para gerar os gráficos. Então, a gente vai fazer uma breve descritiva aqui também. Então, eu trouxe esses dois pacotes aqui. Então, eu vou carregar, já tenho eles instalados, vou carregar o dplyr e o psy também, tá? Depois dos pacotes carregados, devidamente instalados e carregados, a gente vai carregar o nosso banco de dados. Então, é aquela base que a gente tem, né? Então, existem dentro do R várias formas de a gente carregar o nosso banco de dados. Nós, da Analisa, sempre utilizamos essa forma aqui que a gente traz para vocês. Porque a gente acha uma forma prática, a gente acha uma forma segura, e de fácil visualização e identificação. Por quê? Porque aqui eu tenho o caminho do meu artigo, do meu banco de dados dentro do meu computador, tá? Então, digamos que eu faço uma análise hoje, e aí eu vou fechar o R, vou submeter um artigo científico e demora horrores na revista. Daqui 6 meses volta o artigo científico e eu preciso fazer correções na minha estatística. Se eu não tenho esse caminho aqui da análise, eu já nem sei qual arquivo que eu utilizei, qual é o arquivo certo daqui a pouco. Fiz mudanças nos arquivos, não sei qual arquivo que eu utilizei para análise. Então, aqui eu tenho todo o caminho, e aí eu consigo visualizar de uma forma rápida e prática qual é o arquivo que foi utilizado para aquela análise estatística. Então, por isso que a gente gosta desse caminho aqui de carregar o banco de dados, tá? Mas isso é uma questão de preferência, tá? Então, aqui como que funciona? Então, eu sempre preciso dar um nome para o meu data frame, né? Para o meu banco de dados. Então, aqui eu estou chamando ele de dados, posso chamar do que quiser, né? Mas aqui eu estou chamando de dados. E a esse conjunto de dados aqui que eu criei, eu vou atribuir uma planilha de Excel que já está criada dentro de uma pasta lá no meu computador, tá? Então, eu atribuo um Excel, e aqui eu estou dizendo, com esta função aqui, eu estou dizendo, R, por favor, leia uma planilha em Excel. Se eu tivesse uma planilha CSV, o caminho ia ser diferente, não ia ser desse formato. Isso só vale para planilhas em Excel, tá? Então, leia Excel, e aí eu passo aqui para o meu software o caminho da onde está a minha planilha. Então, digamos aqui, eu tenho minha planilha aqui, ó.
no meu Drive, né, dentro das minhas pastas, eu clico aqui com o botão direito, venho aqui em propriedades, e aí eu tenho o caminho, né, da minha planilha aqui, copio daqui, coloco lá e adiciono ainda o nome que eu dei ao meu banco de dados, né, a minha planilha, .xlsx, que indica que é um Excel, tá? Então, esse é todo o caminho, né? Tá no meu Google Drive, dentro da pasta Direção HT Analyze, dentro de uma subpasta Curso EBM. E lá, o arquivo de Excel se chama Prática Webinar Boxplot, tá? Então, eu sei todo o caminho aqui, tá? E aí, basta eu rodar, né, esse comando, eu visualizo aqui embaixo, ó, que deu tudo certo, ele encontrou a minha planilha e já leu a minha planilha. Mas, mesmo que ele tenha encontrado e tenha lido minha planilha, é interessante a gente sempre visualizar se carregou certo o nosso banco de dados. Então, com essa função aqui, ó, View Dados, eu consigo visualizar se ele carregou de uma maneira correta o meu banco de dados. Então, a função é View e eu quero visualizar quem? Os meus dados, né? Eu chamei a minha planilha de dados, então eu sempre vou me referir a ela. Sempre vai ser dados. Se eu tivesse usado aqui, colocado o nome aqui, tivesse usado como nome aqui Boxplot, aqui eu ia precisar fazer um view do Boxplot, né? Então, o nome que eu dou aqui para o meu banco de dados, ele sempre vai ser lembrado em toda análise estatística subsequente que eu fizer. Então, se eu rodar este view dados aqui, vai me abrir uma outra aba aqui, ó, com a minha planilha de Excel, e aí eu tenho a oportunidade de conferir, né, se tá tudo certinho aqui com os meus dados, tá? Então, já olhei, já conferi. Outra função importante sempre a gente fazer quando a gente está carregando dados é visualizar se o software leu corretamente o tipo de variável que a gente está carregando, tá? A função para isso é a str, tá? Então, da mesma maneira, vou rodar aqui str para os meus dados, né? Chamei de dados ali. E aí ele roda aqui embaixo, ó. Todas as colunas que eu tenho, ele vai me trazer a informação. Então, o sujeito aqui está como numérico, gênero como caractere, idade, altura e salário como numérico. De uma maneira geral, à primeira vista, isso aqui está correto, ele identificou de uma maneira correta o meu banco de dados. Só que dentro do software R, sempre que eu for fazer análise estatística, qualquer análise, desde uma visualização, todas as minhas variáveis que são de classe, né, classificatórias, quando eu classifico as minhas respostas, eu preciso que elas estejam em formato de fator. Então, aqui, por exemplo, sujeito e gênero, que são minhas variáveis classificatórias, eu não posso que elas estejam em formato numérico e caractere, porque senão eu não vou conseguir seguir com a análise estatística, vai me dar erro. Eu preciso transformar essas variáveis aqui em fatores, que aí o software sim consegue identificar como variáveis que são classificatórias e entender os comandos que eu quero dar a seguir, tá? Então, aqui eu vou fazer, né, a transformação dos meus dados. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar os meus dados, né, que eu chamei lá de dados, vou colocar aqui o cifrão, e ele vai me trazer, ó, a colinha de todas as colunas que eu tenho, tá? Então, a primeira coluna que eu vou transformar é a sujeito. Eu só preciso transformar sujeito e gênero aqui. Então, sujeito. Então, a essa coluna sujeito, eu vou atribuir, isso é um símbolo de atribuição, vou atribuir um fator. Então, eu quero que ele transforme de numérico para fator. Então, a função para isso é as, ponto, ó. Quando eu coloco aqui 3 letras, 3 caracteres aqui no R, ele já me traz as colas, ó. Então, isso é muito bom. E além da cola, ele me traz o pacote que essa função veio aqui, ó. Aqui no caso é o pacote base. Então, é um pacote que já veio instalado no software, né? Não preciso me preocupar. E aqui toda a explicação, ó. E se eu der um F1, ainda ele vai me dar mais explicações sobre essa função, tá? Então, eu preciso usar o S-factor aqui. S-factor de quem? De novo, dos meus dados. Cifrão, sujeito, tá? E aí eu vou rodar e ele transformou. Então, eu faço isso para o sujeito e faço isso para gênero. Aqui são as minhas únicas 2 variáveis de classe.
Se eu tivesse, por exemplo, além de gênero, outro fator, tratamento, aí eu também precisaria transformar tratamento, tá? Então, transformei aqui, vou conferir se deu certo a minha transformação, vou fazer de novo o meu STR aqui para os dados. E aqui está, ó, então a gente tem sujeito e gênero como fator e as demais como numérico. Então, tendo isso feito, a gente já consegue partir, né, para análise estatística. E aí, qualquer análise estatística. No caso, hoje aqui, o box plot, né? Então, a gente vai fazer o primeiro box plot, que é o mais simples. Pelo plot, né? Que é um conjunto de gráficos que já vem pré-instalado no R, então eu não preciso de pacotes para isso, tá? Então, a gente vai usar primeiro no plot e depois no ggplot 2, tá? Então, para mim construir esse box plot é muito simples, tá? Então, o mais simples de todos, basta eu chamar a função boxplot, ó, aqui. E aí eu quero fazer um boxplot de quem? Lá dos meus dados, eu chamei a minha planilha de dados, vou fazer aqui para salário, para minha variável resposta salário. E se eu rodar, vejam que aqui na minha visualização já apareceu o meu boxplot geral para salário. Se eu clicar no zoom aqui, ó, ele vai abrir melhor a minha visualização. Então, eu tenho o meu primeiro boxplot aqui no R, tá? Então, aqui para o salário, aqui tá aquele 15, ó, aquele outlier que a gente já identificou lá em cima. E aí, aqui eu tenho, ó, vejo que a minha mediana tá no centro, então é simétrico. A distribuição aqui é homogênea, então a minha caixa ela não é muito larga, né? Então, eu já consigo ver algumas estatísticas aqui. E consigo, né, olhando para o eixo aqui, ver os quartis aqui, mais ou menos, onde eles estão localizados, tá? Então, esse é o primeiro box plot. Depois, é claro, a gente pode ir trabalhando para melhorar esses box plots. Então, eu quero agora, por exemplo, fazer um box plot que nem a gente fez lá no Excel, para salário em função do meu gênero. Então, como é que eu vou fazer? Box plot para os meus dados de salário e, né, esse símbolo aqui está me dizendo que é salário e gênero, tá? Para quem? Para o meu conjunto de dados que eu chamei lá em cima de dados, né? Então, data significa o data frame, né? Que você está lendo. Eu chamei o meu data frame de dados lá em cima. Então, por isso que aqui tem esses dados aqui, por causa do nome que eu dei aqui em si, tá? E aí, se eu rodar aqui, eu já tenho um box plot diferente aqui, né? Para o sexo feminino e para o sexo masculino, tá? Da mesma maneira. Posso também mudar a cor, posso mudar, que tem mais algumas outras mudancinhas, né? Deixei os comandos prontos aqui. Então, ó, posso adicionar aqui tudo igual ao de cima, ó, posso adicionar nome às meus eixos, né? Quero formatar os eixos. Então, aqui, formatando o eixo Y, né? Y lab, eu quero chamar de salário. E o X lab, que é o eixo X, quero chamar de gênero. Aqui, ó, se a gente visualizar os dados do Boxplot, aqui os números, ó, eles estão virados aqui, né? No meu eixo Y aqui. Estão invertidos, é ruim para visualização. Então, se eu usar essa função less1 aqui, eu vou inverter esses números aqui, vai ficar melhor para visualização. E vou adicionar uma cor diferente aqui. Então, aqui eu escolhi essa cor. Posso escolher qualquer cor aqui. Se eu digitar aqui blue, tá? Ele vai ficar da cor azul, tá? Então, vou rodar aqui. E aí, veja as mudanças. Vamos ver as mudanças aqui. Tá pensando. No meu box plot. Tá querendo abrir meu zoom aqui. Aqui. Então, ó, ele ficou em azul, né? Eu pedi para ser azul. Aqui apareceu os rótulos certinho, ó, com acento direitinho. E aqui inverteu os números, ó. Antes estava viradinho aqui, agora ficou de uma maneira melhor de ser
visualizado, tá? Que mais que eu posso fazer aqui no meu box plot, né? Seguindo essa linha de raciocínio de melhorar a visualização. Posso colocar um título, ó. Se eu incluir essa função mine aqui, eu posso incluir um título, né? Então, eu vou chamar de box plot da idade por gênero, tá? Mantive as outras configurações iguais. E mudei aqui também o limite do meu eixo Y. Então, aqui eu vi que eu estou usando um limite aqui, ó, que vai até 14, né? Vai de 2 a 14. Mas eu tenho um outlier aqui que passa de 14. Então, eu quero ajustar esse eixo aqui para contemplar todos os dados. Então, eu posso mudar o limite do meu eixo Y. Então, para isso, né, aqui eu adiciono no meu comando esta função aqui, y limite. Então, eu quero que vá de 0 a, aqui eu vou botar 20. De 0 a 20, tá? E aí, se eu rodar... Ah, não, peraí, o que que eu fiz? Não posso botar de 0, tem que botar aqui de uns 10 a 20, senão ele some. Não. Aqui. Ah, claro, a idade, né? Como é que eu vou botar 20? Tô caduca. Aqui, ó, coloquei de 0 a 100 a minha idade, tá? E aí, eu tenho, claro, lá antes eu tava falando desse salário, por isso que eu tava modificando aqui. E aqui eu tenho da idade, né, por gênero. Eu modifiquei aqui, antes eu tava fazendo gênero por salário, por isso que eu tava com 15 na cabeça. Aqui eu tô fazendo de idade por salário, né, e aí posso modificar o meu eixo X, né, que aí posso fazer, né, modificar de acordo com os meus dados da maneira como eu preferir aqui, tá? Que mais aqui que eu tenho? Aqui tem um gráfico da altura por gênero, que a gente não fez, ó. Da altura por gênero. Mesmas configurações, tá? Não tem nada de diferente aqui, tá? E aí aqui, da altura por gênero, box plot. Vejam o título aqui, né? Que a gente adicionou. E aí aqui a gente vê do sexo feminino, não tem nenhum outlier. Do sexo masculino temos um outlier negativo e 2 outliers positivos aqui para a altura. Mas aqui, olhando, não me parecem, assim, outliers muito preocupantes, ó, porque eles estão próximos aqui da caixa, mas vale a pena a gente visualizar, tá? E aí eu tenho esses box plots aqui mais simples, feito com a ferramenta do plot. Depois, a gente pode dificultar um pouquinho mais e dificultar a questão do uso do software, né? Mas melhorar a nossa visualização com o uso do ggplot 2. Então, o ggplot 2 é um pacote muito rico e muito utilizado para visualizações, e ele nos permite a gente configurar mais coisas nos gráficos, né? Mudar mais coisas. O plot ele é um pouco restrito, de acordo com as alterações que a gente quer fazer. Então, com o ggplot eu consigo, né, utilizar de uma maneira mais eficiente, tá? Então, para mim utilizar o ggplot, o comando ele é um pouco diferente, tá? Então, a função que eu vou utilizar é ggplot. De quem? Dos meus dados, né? Eu chamei de dados lá em cima. Essa função AES dentro do pacote ggplot, ela vai estar presente em qualquer gráfico que a gente fizer, então sempre vai ser AES aqui. E aí eu quero fazer um gráfico do quê? No meu eixo X eu quero que apareça o gênero, no meu eixo Y eu quero que apareça o salário. E eu quero que esse gráfico seja o quê? Um box plot. Então, por isso que eu estou adicionando aqui, ó, com mais Geon box plot. Tá? Então, eu não quero qualquer gráfico, eu quero um gráfico específico que se chama box plot. E aí, aqui eu estou adicionando uma cor ao meu box plot, tá? Então, eu estou colocando esse light blue aqui, mas pode ser a cor de preferência de vocês. E aí, se eu rodar este comando, eu tenho um gráfico que visualmente ele é diferente, mas ele está mostrando a mesma coisa que a gente já viu lá nos plots anteriores, mas a visualização é diferente. Então, aqui, né, ao meu ver, é um gráfico que precisa de melhoras na visualização ainda. Eu não gosto de visualizar
esse cinza atrás, essas linhas de grade, então eu não gosto de gráficos assim. E aí a gente pode ir melhorando também aos poucos a visualização. Aqui a gente vai do simples aos mais complexos, né, digamos assim. Então, como que eu posso fazer isso? Então, aqui, ó, eu estou fazendo meu box plot, né? De novo, Geom box plot aqui. Eu estou dizendo para ele, ó, me coloque as cores, eu quero fazer por gênero, tá? Mas eu quero que cada gênero apareça com uma cor diferente. Então, ó, fio aqui, que é das cores, por gênero. Então, cada gênero me mostre uma cor diferente, tá? Tô colocando nome nos meus eixos aqui, ó, nos meus labs aqui. Então, eixo X eu quero que ele chame de gênero e eixo Y salário em reais. E aí eu vou adicionando os mais aqui, né? Aqui o tema, tá? Esse tema minimal aqui é justamente para excluir esse cinza que tem no final do gráfico. Ele é um tema mais limpo. Existem muitos temas aqui que vocês podem testar, tá? Então, se vocês digitarem aqui tema, já vai aparecer muitas opções depois para vocês testarem, tá? E aqui dentro do tema tem muitas outras configurações que eu adicionei. Por exemplo, eu quero remover a linha de grade principal e secundária, então eu pedi isso aqui dentro dessa configuração. Eu quero que o tamanho do texto dos meus títulos seja 12, né? Então eu adicionei essa configuração aqui. Eu quero que os rótulos sejam da cor preta e também no tamanho 12. Eu quero que a cor das linhas seja em preta. Eu quero que a cor das marcações, né, dos meus eixos também seja em preta. Eu quero que os meus ângulos sejam justificados no eixo X, né? Então, eu quero que fique tudo justificadinho, bonitinho. Então, adicionei aqui mais esses outros elementos ao gráfico. E eu quero definir valores de limites para os meus eixos X e Y. Aqui o meu eixo X, ele não é numérico, né? Então, eu não posso fazer isso. Mas para o meu eixo Y, que é numérico, eu vou colocar aqui o salário variando de 0 a 20, tá? Que é para contemplar justamente aquele 15 que está fora aqui do meu eixo, tá? E aí, se eu rodar esse comando todo, vejam como o meu gráfico do Boxplot fica muito mais interessante visualmente para ser utilizado, por exemplo, numa apresentação ou num artigo científico, tá? Então, melhorei o meu gráfico aqui, melhorei os meus eixos aqui, eu não adicionei título, mas é possível. Tem uma legenda aqui, né, cores diferentes, consigo visualizar de uma maneira melhor os meus dados, tá? Então, de uma maneira geral, era isso, né? Aqui ainda ficou faltando a gente ver os números, né? Os rótulos dos dados, é um pouco mais complexo de se utilizar, de se incluir os rótulos dos dados aqui dentro do Boxplot, então tem muitas funções a mais que a gente precisa criar. De uma maneira geral, as visualizações de Boxplot a gente não usa com rótulo, tá? A gente usa assim e usa o próprio eixo para nos direcionar dos valores. E a gente faz a estatística descritiva adicional, né, para visualizar exatamente os valores exatos dessa estatística descritiva, se for utilizar, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, a estatística descritiva muito breve, muito simples, né? A mais, só para a gente visualizar aqui o que o Boxplot nos traz, tá? A gente vai usar duas funções aqui, que é uma para fazer os quartis, para visualizar os quartis, e uma para fazer toda a descritiva, tá? Então, eu vou usar aqui a minha função describe by, tá? Para fazer a descritiva, eu quero fazer essa minha descritiva da minha variável resposta salário em função do gênero. Então, eu não quero uma descritiva única, eu quero que seja separada para sexo masculino e para sexo feminino. Por isso que tem esse grupo aqui, tá? Então, eu vou fazer essa função de descritiva aqui. E aí, eu tenho os meus resultados aqui, ó. Então, eu tenho para o sexo feminino e para o sexo masculino, média, desvio padrão, mediana, aqui mínimo e máximo, tem curtose, tem várias outras estatísticas aqui, tem erro padrão da média, né? Mas o que a gente visualiza no Boxplot tá aqui, ó, mediana, média, tá? Mínimo e máximo, tá? E aí falta os quartis aqui. E aí essa outra função aqui de cima, ela serve para nós visualizarmos os quartis. Então, eu vou pedir uma análise de quartis e vou agregar os meus dados
né, nos percentuais de quartis que eu desejar. Então, eu quero que os meus dados de salário e gênero, que estão lá no meu data frame que eu chamei de dados, sejam agregados em quartis aqui, né, função quartis, para as probabilidades de 25%, 50% e 75%, para representar justamente quartil 1, a minha mediana, e o meu quartil 3, tá? Então, eu vou rodar este comando aqui e vou visualizar aqui os quartis. Então, eu tenho para o sexo feminino e masculino, o meu quartil 25%, a mediana, que é a mesma que você já tinha saído na estatística descritiva, e os 75%. E aí, diminuindo um do outro, eu consigo chegar no intervalo interquartil, tá? Então, só para vocês visualizarem um pouco da estatística descritiva aqui, como ela é feita, tá? E a última coisa que eu queria deixar de dica para vocês, de quando vocês estiverem fazendo gráficos no R, é um site, tá? Eu deixei aqui, depois esse material pode ser compartilhado com vocês, mas eu deixei aqui, que é da Galeria de Gráficos do R, tá? Eu vou abrir aqui um navegador para mostrar para vocês. Então, aqui tem a Galeria de Gráficos do R, é muito bacana, porque ele traz a programação, né, para qualquer gráfico que vocês possam imaginar dentro do R. Tá? Então, aqui, ó, tem vários subconjuntos de gráficos, ó, tem muita coisa aqui. E aí, por exemplo, a gente está falando de box plot, né? Então, aqui, ó, gráfico de caixa. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer toda a explicação do gráfico de caixa, os pacotes que eu preciso, né? Olha, ele me explica aqui como é constituído o gráfico de caixa e ele tem muitas visualizações aqui, ó. Então, muitos modelos de ser visualizado o gráfico de caixa, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui, vários tipos, ó. Se eu descer aqui, tem mais, tá? Olha só, com cores, destaques, com a média aqui. Então, tem muitos modelos aqui. E se eu clicar num deles, ele me traz toda a programação, né? Como que eu calculo, como que eu faço isso, os pacotes, ele explica todas as funções, ó. E traz toda a programação, né? De exemplo aqui, né? Claro, com um exemplo de como eu posso reproduzir esse mesmo gráfico. Então, isso é muito útil quando a gente quer fazer gráficos dentro do software R, tá? E antes de finalizar, pessoal, eu quero voltar aqui para os nossos slides, né? Antes de eu abrir para pergunta para vocês, para questionamentos que vocês possivelmente possam ter, eu queria trazer para vocês também a informação de que a gente está com matrículas abertas para o nosso curso de Estatística Básica no RStudio, tá? Então, é um curso que vai acontecer ao vivo por essa mesma plataforma, pelo Zoom, dos dias 21 a 25, então na semana que vem, das 16 às 18 horas, tá? Então, quem tiver interesse pode acessar, pode conversar com a Veridiana, com as gurias da Organiza. Lá no site da HT tem mais informações sobre esse curso, tá? Esse curso ele é gravado, então ele fica disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, durante 30 dias, certo? E ele é um curso bem completo de estatística básica, tá? Então tem conceitos básicos, tem estatísticas descritivas, tem todos os pressupostos de normalidade, independência dos erros, homogeneidade das variâncias, tem comparação de duas amostras, né? Dependentes e independentes, comparações por análise de variância, né? De mais de duas amostras, a nova simples, a nova de dois critérios, análises de dados mistos, medidas repetidas no tempo ou experimentos longitudinais, tem a aplicação dos testes de post-hoc, análise de associação, aqui entra correlação, que quadrado, né, tudo isso, e análises de confiabilidade, tá? Então, tem muita coisa, são mais de 30 testes aqui que a gente faz, né, durante essa semana de curso que está com inscrições abertas. Então, eu convido vocês a entrarem na nossa página e buscarem mais informações, se for do interesse de vocês, e divulgarem também esta informação adicional. Com isso, pessoal, eu vou parar de compartilhar a minha tela e vou abrir para questionamento. Se alguém tiver, fique bem à vontade. A gente tem alguma coisa no chat, Lid?
Não, tu tá compartilhando tua tela ainda. Ah, meu Deus. Aí. Agora acho que agora foi. Não, a Vivian fez uma pergunta em relação ao Prisma, que normalmente ela faz análise no Prisma, e ela perguntou as principais diferenças, particularidades diferenças entre Prisma e R. Aí eu expliquei um pouco ali para ela, né? E, Uhum, na verdade, tipo, é, complementando, né? Independente do programa estatístico, o foco sempre tem que ser o mesmo, né? Então, se eu utilizar um programa ou outro, nós utilizamos muito o SAS, já não mais tanto, mas a gente começou com a base de análises com o SAS. Hoje a gente utiliza muito o R por ele ser mais intuitivo, também por ser pela interface gráfica dele, né, que é muito melhor. uhum, A gente já utilizou o Prisma, já utilizou o Stat, já utilizou o MATLAB, então nós utilizamos vários programas, né? A gente tem conhecimento deles, mas hoje utiliza mais o R. E foi até feito uma pergunta no particular ali para mim sobre quando tu estava explicando, Sheila, ali mostrando no R o box plot em relação à média, se é possível inserir. Sim, é possível, né, uhum, inserir, como a Sheila comentou, usualmente no box plot não se insere valores, mas é possível sim com as linhas de comando. O R ele é todo com linhas de comando, né, diferente de outros programas do Prisma também, mas não são comandos difíceis, né? Mesmo para quem está iniciando. O curso também, a Sheila não comentou, mas o curso que a gente traz sempre uma parte teórica e a parte uhum, prática. Na parte prática, a gente utiliza da forma como ela fez. Então, traz o banco de dados, trabalha com os scripts mostrando o que que é cada pacote, para que serve cada pacote, para que serve cada função, e depois vocês têm acesso a esse material, que esse sim vocês podem fazer download e utilizar quantas vezes vocês quiserem, só a filmagem, né, a gravação, que fica disponível por 30 dias. uhum. A Kátia, que comentou que ela fez o curso em setembro do ano passado, e hoje ela quis rever o Boxplot. O SPSS Legal. é muito duro para editar os gráficos e os textos nos eixos e nas legendas fica com uma resolução ruim. A gente também já Uhum, utilizou o SPSS, que é muito utilizado, né? Vocês são da área da saúde, a gente também utiliza, mas hoje quase tudo qualquer análise, a gente está migrando para o R, assim como a meta-análise, né? Meta-análise, a gente começou utilizando o Havman, hoje os cursos também a gente está migrando sempre mostrando o R para o C mais fácil, por mais que as linhas de comando, as minhas também são comandos mais fáceis. Vivian, muito obrigada, parabenizando o curso. Ana, origem eu não conheço, desconheço, eu nunca utilizei, e eu já vou falar pela Sheila também, ela não utilizou, né? O R de livre acesso, esse é e como a Sheila comentou, a comunidade, ela é muito grande, né? Claro que a gente, mas não é o software que está sendo mais utilizado. Não, porque a gente tem outras linguagens, tem Python, né, que aí também trabalha com outras, não só com Big Data, mas aí estava falando em Machine Learning, está falando até inteligência artificial, mas o R, ele serve como base, além de análises básicas, análises mais complexas e também dando o primeiro suporte, às vezes até para desenvolvimento de algoritmos, alguma coisa assim. Então, hoje ele é muito usual, né? É claro que existe uma parte do R que apaga, existe um formato, ele é pouco divulgado, mas sim, existe quando empresas querem, porque o que que acontece hoje? O R, ele é desenvolvido por pesquisadores, por pessoas que são entendidas no assunto. Eu e a Sheila, se nós quisermos criar um pacote, a gente pode criar um pacote, disponibilizar, claro que existem pesquisadores do R que vão avaliar se esses pacotes realmente são cabíveis, plausíveis para serem publicados, para o pessoal utilizar, mas existem algumas empresas também que contratam o próprio pessoal do R para desenvolver pacotes e não quer que vaze nenhuma informação. Então, essas pessoas pagam pela utilização. Mas tudo que a gente utiliza, né, os diferentes pacotes, e tem pacote para tudo que análise que a gente nem tem noção, né? Ele é uma ferramenta muito rica É, mesmo. E
E depois que a gente começa a utilizar, a gente acaba que, que acha ele muito intuitivo, né? Então, as análises sempre vão ser muito parecidas, o formato de inclusão dos dados sempre vai ser muito parecido, independente do pacote que usar. Pouquíssimas coisas que variam, né? Então, não é porque a gente usa, né? Mas a gente sempre indica. E fora que as visualizações do R, é difícil ter um software que onde a edição da parte gráfica seja simples como é no R, né? Então, não adianta, até agora não conseguimos outro software assim de dizer, não, ó, gráficos a gente vai fazer nesse outro porque é melhor. Então, o R, ele realmente é muito bom nessa parte também. Até a geração de relatórios também é interessante, né? Ele Uhum, tem o R sim. Markdown, que ele nos permite, ao invés da gente exportar todas as análises, a gente consegue fazer toda uma análise baseada já com pré-determinado para sair em forma de relatórios. Então, isso facilita muito, né? É, a gente utiliza bastante porque a gente trabalha bastante com base de dados muito grandes, né? Além do, enfim, até deixo aqui para vocês. A gente também na HT, a gente trabalha com, e na Analisa, enfim, a gente tem uma parceria hoje, né? A gente trabalha com consultoria também, com análise de dados, além dos cursos. Até se vocês daqui a pouco tiverem um curso que vocês se interessem fora do que a gente, do que tem no escopo dos cursos da HT, fiquem à vontade para propor cursos também, né? Porque a gente também faz nesse molde. E para a gente, além de tudo, trabalha também com bastante base de dados muito grandes. Então, o R nos facilita bastante a questão visual, né? Essa questão também de relatórios, que é mais fácil para nós depois, para a gente não se perder também. Ana, obrigada. Eu vou dar uma pesquisada depois. Entendo que é para gráficos, né? Eu utilizava, quando eu estava no mestrado, esqueci agora o nome, que era só para gráficos também, só que eu esqueci o nome. Mas não era o Origin. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Se não tivermos perguntas, a gente agradece a presença de vocês. Esperamos Sheila, que tenha. deixa eu só, quando tu estava falando, só voltando um pouquinho, só para finalizar Uhum, mesmo, quando tu falou de outliers, eu até uhum, anotei aqui o cuidado que a gente precisa ter com o outlier, né? De uhum, realmente, a gente não pode extrair, daqui a pouco eu tenho uma amostra de 100, a gente sempre tem que cuidar em torno de 5% no máximo, 5% é. é o máximo que a gente consegue extrair. Então, se eu tiver 100 dados, eu posso extrair no máximo 5. Às vezes, outra coisa que tem que se cuidar em relação ao outlier, eu faço a primeira vez, identifico outliers. Se eu for fazer de novo, eu vou identificar outros outliers. Então, eu só identifico eles a primeira vez. Porque se eu retirar eles, sempre eu vou ter posso sempre ter outliers. Só faço isso na primeira vez. E outra coisa também é que quando eu estiver avaliando diferentes fatores, eu tenho diferentes medicamentos ou diferentes doses, e eu vou tentar identificar esses outliers por esses diferentes fatores, eu tenho que ter muito cuidado. Se isso realmente é um outlier, porque às vezes pode ser o comportamento, né? Tem que ver biologicamente se explica se é um outlier mesmo, ou se não é já um resultado. Então, sempre a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que a estatística descritiva sempre é interessante, independente da análise que a gente vai prosseguir depois, a análise descritiva é uma das mais importantes para a gente entender os nossos resultados, né? O que os dados querem nos mostrar? Os resultados dos dados nos mostram muita coisa, né? Basta também a gente saber conseguir identificar. Era só para complementar. Sim, com certeza. Eu estava montando a apresentação do webinar, e aí eu comecei a colocar a questão dos outliers, porque ela é sempre uma questão muito emblemática, né? E aí eu disse, poxa, já vou falar tanto de outliers, né? Daqui a pouco eu vou ter que mudar o nome do webinar para, em vez de Boxplot, outliers, mas é que realmente a gente aproveita o gancho do Boxplot para já fazer essa análise
bem específica, né, dos outliers, que é super importante de ser feita no banco de dados, né? Muito bem complementada aí pela Lid. Então, pessoal, se ninguém mais tem dúvidas, a gente agradece, convida vocês a nos seguir nas redes sociais, a dar uma olhadinha lá no site da HT. Então, a gente está com as inscrições abertas para o nosso curso, se alguém se interessar ou souber de alguém que tenha interesse, né? Dúvidas também, vocês podem nos contatar, né? A gente está sempre disponível aí para essa interação com vocês, tá bem? Agradecemos e aguardamos vocês, né, nos próximos webinars da HT, se vocês gostam do nosso conteúdo, tá bem, pessoal? Muito obrigada e tchau, tchau. Tenham todos uma ótima noite. Obrigada, pessoal.